Olha, Deus está operando na sua vida. Amém, meu irmão? E você não está vendo. O grande problema do homem é que nós queremos ver. E nem sempre Deus vai mostrar. Entende? Quando eu estava glorificando o Senhor me lembrou desse fato de Israel, que Israel passando fome, cercado pelo exército lá, não viu Deus operando. Os leprosos tiveram que vir avisar. Então, você não sabe, Deus está operando sobre sua vida. E você não sabe. Só vai saber quando tiver o resultado, para a glória de Deus. Amém? Amém? Não vamos agitar, não. Então, não perca a esperança. Porque quando você menos esperar, surge uma maravilha na sua vida. Amém? Às vezes é aquilo que você tem pedido há muitos anos e não tem acontecido. Inclusive com José foi assim, né? José parecia até um maldito, né? Vendido pelos irmãos, aí depois vai para a cadeia. Se fosse os crentes de hoje, ia até orar por ele, expulsar o demônio dele, né? Porque ele sai da frigideira, entra na panela de pressão e a vida dele parecia que ia de mal a pior. E, na verdade, era Deus que estava conduzindo a vida dele. Amém? Glória a Deus. E pode ser a mesma coisa com você. Por isso, meu irmão, glorifica a Deus na sua vida. Não perca a esperança e se alegre. Porque Deus te ama. Porque tu amou o seu filho. Amém? Como o irmão falou, nós estamos na Paraxá Vaigash. Fala, Vaigash. O nome é tão bonito, pode ter nome de filho assim, né? Vaigash. E o que significa Vaigash em hebraico? Significa aproximou-se, chegou-se, não é? E é claro que essa Paraxá vai falar do quê? Da reaproximação de José e de seus irmãos, não é? Reaproximação ou aproximação, como você queira. E nessa reaproximação acontece uma coisa interessante. José, dentro daquele jogo que ele estava fazendo com seus irmãos, ele coloca sua taça de prata no saco de cereais, lá de farinha, de seu irmão Benjamim. E dá uma ordem para os guardas, né? Para o soldado dele lá. Coloca lá, depois vai atrás deles. E aí manda abrir, dizendo que alguém roubou. E eles levaram um susto, né? Lembra dessa história, né? Eu não preciso falar, que todos conhecem. Isso foi uma forma, na realidade, de José ficar retendo seus irmãos. Ele queria reter. Porque José estava há mais de 13 anos longe dos seus irmãos. Ele já não os conhecia mais. Ele já não sabia como eles estavam. E eu quero dizer a você que Deus estava trabalhando no coração dos irmãos de José. E José não estava vendo. Assim como pode estar acontecendo na sua vida. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. E José começou a tirar prova se aqueles irmãos dele tinham mudado. Começou a testá-los para ver se esse tempo todo que ele ficou distante deles havia alguma mudança neles. De fato, né? Pois ele nunca mais os viu. E quando os soldados de José acham a taça no saco de cereais de Benjamim, Judá toma a frente e oferece como escravo no lugar de seu irmão mais novo. Gente, que mudança. Que mudança. Ninguém, naquela época de José, impediu de José ser vendido. Impediram de matá-lo, mas impedir de ser vendido não, nem Judá fez isso. Eles venderam mesmo José. E agora, José está vendo um comportamento diferente. Ele quis o Benjamim como escravo, mas Judá toma a frente e se oferece como escravo no lugar de seu irmão mais novo.
uma mudança significativa no coração de seus irmãos, é ou não é? Deus trabalhou o coração deles. Pois no passado a postura foi outra. Eles venderam a José como escravo. E interessante que você não nota nenhum sentimento de remorso entre eles. Eles vão viver a vida deles. A única coisa que doeu no coração deles foi ver o pai Jacó sofrendo. Mas por José, eles nem ligaram. O que parece isso para você? Yeshua foi morto no madeiro, eles entregaram Yeshua e até hoje ninguém tem ressentimento disso. É a mesma coisa, não é? E o interessante é que em meio a este jogo que José está fazendo com seus irmãos, Judá vai nos falar uma coisa importante sobre o juízo de Deus. E isso significa que ele passou a conhecer ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Ou seja, Deus trabalhou durante 13 anos no coração dos irmãos de José. Olha o que Judá fala lá em Gênesis sobre o juízo de Deus sobre os homens. Veja, Gênesis 44:16, respondeu Judá: que diremos a meu senhor, falando com José, que falaremos? E como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade dos seus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Primeiro, iniquidade é o que está escrito lá em Esdra. Não sei se você já viu Esdra 9:10. Olha o que está escrito. Agora o nosso Deus, que diremos depois disso? Pois temos deixado os teus mandamentos. O que é iniquidade? Deixar os mandamentos de Deus. Está vendo aí? Esdras já sabia disso. Que é confirmando o que está escrito lá no Brit Hadashah, que é o pecado, é a transgressão da lei de Deus, o abandono da lei divina e seus mandamentos. Veja em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Mas, meu irmão, na minha Bíblia não está assim, é porque a tradução não foi bem feita, mas o original fala isso, não é? Que a iniquidade é a transgressão da lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Você quer ver como é que é? Vamos lá em Gênesis. O que Deus falou para Adão e Eva? Não de toda árvore comei. Não foi? E que tinha a árvore da vida lá no Jardim do Éden. Podia comer até da árvore da vida. Só não comei da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. O mandamento era esse. E o que eles fizeram? Desobedeceram. E o pecado entrou, e com isso, a morte. Amém? Então, o pecado, a iniquidade, é a transgressão da lei de Deus. Agora, presta atenção. Quando Judá disse assim, descobriu Deus a iniquidade. Tem gente que pensa que Deus está descobrindo no sentido de descobriu, achou. Não é isso. Descobriu, tirou o que estava coberto. Então Deus vem, faz o quê? Descobre a iniquidade. Significa que Deus sempre vai revelar, tornar público, trazer à luz os pecados e transgressões feitos em oculto por qualquer um dos homens na face da terra. O pecado pode ter sido feito mais bem escondido. Ninguém sabe. A pessoa morreu e ninguém sabe. Mas um dia isso será revelado para a vergonha da pessoa. Olha, Yeshua fala sobre isso lá em Lucas 12, versículo 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser
revelado, conhecido. Então, sabe aquela pessoa que fica fazendo as coisas escondidinha? Está perdida. Se morrer assim, está perdido. Porque isso vai ser proclamado para todo mundo ver, para a vergonha dele ou dela. Veja também Lucas 8,17, porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Gente, isso é tremendo. Tem gente que fala assim, mas o cara pecou, morreu e ninguém viu. Ninguém viu nós, né, gente? Mas Deus viu. E ele vai tornar isso público. Não é só nesses 2 textos que Yeshua fala sobre isso. Ele fala sobre isso em outros textos também. Então, tudo que fizemos em oculto será proclamado nos telhados. Você já imaginou a vergonha? Hein? Hein, gente? Aquela pessoa que morreu e todo mundo falava, poxa, que pessoa, né? Me espelho nela. Mas no dia do juízo será proclamado o que ela fez em oculto. E a Bíblia diz, para o opróbrio, para a vergonha dela. Vai ser vergonhoso. Amém? Então se arrepende dos seus pecados e não os cometa mais. E também, lembra de uma coisa, no momento certo, isso parece que as pessoas esqueceram. O pecado cometido nos atinge. Sabia disso? A gente peca escondido, ninguém fica sabendo, mas num dia ou outro o pecado nos atinge. Às vezes as pessoas nem entendem. Às vezes nem o pecador ali, aquela pessoa cometeu iniquidade, vai entender, mas o pecado vem com força para pegar a gente. Ou seja, a consequência do pecado cometido vem sobre nós, nos atinge. Exatamente o que Deus falou para Caim em Gênesis. Deus avisou a Caim isso, veja. Gênesis 4,7, porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz há? Jaz é o quê? Está morto na porta. Olha que coisa. E sobre ti será o seu desejo. Então o desejo do pecado será sobre a pessoa. Porque a pessoa pecou. Então o pecado fica na porta dele. E um dia o desejo do pecado será sobre a pessoa. Mas Deus dá um conselho, mas sobre ele tu deves dominar. Gente, precisamos entender o que Deus fala. Se Deus falou que o pecado jaz à porta e o seu desejo será sobre ele, é sinal que no coração de Caim já tinha o quê? Hein? O desejo de matar o seu irmão. E Deus estava dizendo o quê? O pecado está batendo na tua porta. Mas você tem que dominar sobre ele, senão o desejo dele será sobre você. O que Deus está dizendo. E em meio, e isso foi repetido também, sabe por quem? Por Moisés. Lá em Números 32, 23. Mas se não fizerdes assim, estarei pecando contra o Senhor. Estais certo de que o vosso pecado vos há de atingir. A ideia que dá é como se eu lançasse uma pedra e invariavelmente aquela pedra vai te acertar. Então presta atenção, isso quem está nos revelando é Judá. É sinal que Deus ministrou no coração de Judá. É sinal que Deus transformou o coração dos irmãos de José. Naqueles 13 anos que José foi vendido. Então Deus tratou José, mas tratou também os irmãos de José. Os mudou. E ele está nos revelando que quando nós pecamos, mesmo que seja escondido, um dia o nosso pecado será revelado para a nossa vergonha. E em vida, o pecado nos atinge. Um dia ou outro. Você já viu que às vezes acontece coisa esquisita na vida de pessoas?
E você não entende aquilo? E fica, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Pode ser por causa disso. A pessoa peca, 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 não se arrepende, uma hora, pronto. E isso é para todos nós. Isso foi repetido por Moisés, quando as tribos de Israel, da Transjordânia, quiseram ficar antes de atravessar o Jordão. E Moisés achou que eles estavam fugindo da guerra. Mas eles explicaram, não, a gente quer deixar nosso gado aqui, nossas mulheres e nossos pequeninos, e iremos com os nossos irmãos tomar a terra de Canaã. A outra parte de Canaã, não é? Então Moisés virou e falou isso aí, ó. Mas se não fizerdes assim, como vocês estão falando, estareis pecando contra o Senhor. E olha, estáis certo disso, que eu vou te dizer, que o vosso pecado vos há de atingir. O que a Bíblia diz? Que em Deus não há sombra de variação alguma. Então, se Deus age daquela forma lá, age da mesma forma aqui, conosco. E em meio a este jogo tenso para José, era tenso para José porque José reconheceu o irmão dele, não é? Mas os irmãos não o conheceram. Agora, era tenso para os irmãos de José porque eles olhavam para José e o viam como o próprio faraó, que tinha poder até de mandar matá-los. Então havia uma tensão muito grande emocional ali naquele jogo de José. Você já parou para pensar nisso? Foi tão tenso o negócio que José não aguentou. Ele não conteve, ele não conseguiu conter as suas emoções, ele não conseguiu conter o amor que ele tem pelos irmãos. Ele não conseguiu conter. Presta atenção, ele não conseguiu conter. Veja isso lá em Gênesis 45, 1-2. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei a todos sair da minha presença. Olha só, José mandou sair todo mundo. Sai todo mundo, todo egípcio saiu. José ficou sozinho com seus irmãos. Prestou atenção? Ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos e levantou uma voz de choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Meu irmão, foi um urro, sei lá, porque eram palácios, né? E ele dentro do palácio dele lá, deu um grito, um urro tão grande que se ouviu na rua e até o palácio de Faraó ouviu. Era tal a contenção, a tensão emocional naquele momento. Era muito grande. Era tão forte para José que ele não reteve. É igual um rio que está retido e começa a acumular, arrebenta as pedras e aquele rio vai com toda a força. Parece com o que vai acontecer com Yeshua e seus irmãos. A ordem de José, presta atenção, para que todos os egípcios saíssem da sala para se revelar, em particular seus irmãos, significa que não será a igreja de Machia que levará a Israel como povo até a revelação que Yeshua é o Machia, é o Filho de Deus, é quem Deus prometeu ao pai Abraão, e sim o próprio Yeshua. Existem pessoas que acham que vão poder levar Yeshua a Israel. Não vai. A igreja não vai conseguir fazer isso. Quando José manda sair, é porque não vai ter ninguém a não ser judeus. Jesus e seus irmãos. Yeshua e seus irmãos. É particular.
É uma coisa particular. Diminui esse vento, por favor. Vai ser um momento em particular, como foi José e seus irmãos. Amém? Então, inclusive, eu não sei se você já prestou atenção, Estevão, lembra de Estevão? Berita Radachá, Estevão, primeiro que foi morto por causa de Yeshua. Fala deste momento profético que José viveu. Presta atenção, Atos 7,13. E na segunda vez, deu José a conhecer a seus irmãos, e a sua linhagem tornou-se manifesta a Faraó. Tem uma chave aqui, você percebeu? Hein? Você sabe que a Bíblia nada é à toa. Tem uma chave aqui que as pessoas não prestam atenção. Você consegue ver qual é a chave que Estevão nos deixou? Fala aí. É uma chave para você entender uma coisa. Que José se revela aos irmãos na segunda vez. Isso aponta para Yeshua, que vai se revelar na segunda vez para Israel. A gente precisa prestar atenção em tudo que está escrito. Isso é uma chave. Se você tem dúvida quando Yeshua vai se revelar a Israel, já não tem mais. É no retorno dele, é a segunda volta dele. A segunda vez que a Bíblia fala. Então, se você já prestou atenção, essa chave é para entendermos quando Yeshua vai se revelar a Israel, exatamente como José, é na sua segunda vez. Quando Yeshua veio a primeira vez, Israel não o reconheceu, mas quando ele voltar a segunda vez, aí sim, Yeshua se revelará a seus irmãos, em particular, exatamente como José o fez. Os irmãos de José só o encontraram quando passavam por um grande perigo, não foi? Perigo de vida, eles iam perder a vida porque não tinham comida em Canaã, nem no Egito. Então eles foram procurar quem? José, no Egito. Olha aí, ó. Porque senão eles iam morrer de fome. E Israel só vai encontrar com Yeshua quando estiver com um grande perigo de ser exterminado pelas nações. E aí, eles vão clamar por socorro. É a mesma coisa. Como está dito pelo próprio Yeshua lá em Mateus 23:39. Porque eu vos digo que, desde agora, não me verei mais, até que digais, bendito é o que veio em nome do Senhor. Baruch rabá beshem Adonai. Isso é uma chave. E essa chave é que abre o retorno de Yeshua. E Yeshua não volta porque a igreja jejua, como eu já ouvi falar. E Yeshua não volta porque a igreja prega para todo mundo. Não, Yeshua volta quando Israel estiver apertado e não tiver mais saída humana e proclamar Baruch rabá beshem Adonai. Aí Yeshua volta. Amém? Da mesma forma que ocorreu com José e seus irmãos, que eles só foram procurar José quando eles estavam passando por fome. E você vai ver que quando eles encontram com José, José é um rei. Da mesma forma que quando Yeshua se apresentar, vai se apresentar a eles glorioso. Yeshua ben Davi, filho de Davi. E eles vão estremecer, como os filhos, os irmãos de José, estremeceram. Eles não ficaram lá estremecidos? Hein? Este momento do encontro de Yeshua com Israel já foi revelado por Yud Revaverê. É porque muita gente não presta atenção. Ele falou sobre isso lá com o profeta Zacarias, 12, de 9 a 14. Presta atenção. E naquele dia
tratarei de destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém, contra Israel. É aquilo que está lá em Apocalipse. Mas sobre a casa de Davi, Yeshua veio de onde? E sobre os habitantes de Jerusalém, o que ele vai fazer? Derramarei o espírito de graça e de súplicas. Vai batizar com o Espírito Santo. E vai ser um derramar imenso do Espírito de Deus. E aí, prantearão por seu filho único, e olharão para aquele a quem transpassaram. Quem foi que foi transpassado? Eles vão olhar e vão. Então Yeshua vai estar onde? Aqui na terra. Porque eles vão olhar para aquele que o transpassaram. Ele não foi transpassado, transpassado é pregado na cruz lá, furado, ferido. Se eles vão olhar para ele, é porque ele já vai estar aqui. E o prantearão como quem pranteia por seu filho único. E chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primo. Presta atenção no que Deus está falando, gente. E prantearão como quem pranteia por seu filho. Yeshua vem como unigênito e volta como? Então ele vai gerar filhos em Israel. Está vendo aí? Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no meio de Megidom. E a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e as suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres, todo Israel. E o que Paulo fala? Em Romanos, todo Israel será salvo. Está vendo? Israel só vai reconhecer Yeshua e conhecer Yeshua quando tiver em grande apuro, como foi com Jacó e seus filhos. E continuou José falando em Gênesis 45, 3-4. Disse então José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele, ficaram paralisados. Você imagina? É uma pancada. Você está acreditando que teu irmão está morto há 13 anos. Imagina. E foram eles mesmos, né, que fizeram mal. Estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: chegai-vos a mim. Presta atenção, meu irmão. A iniciativa da salvação de Israel é do próprio Deus e de seu filho, não é deles. Como a nossa salvação não é por nossa vontade, mas é iniciativa do nosso Deus, é a mesma coisa. Deus não tem dois pesos e duas? Chegai-vos a mim. Eles não chegaram. Eles ficaram como? Com medo, pasmados, paralisados. Talvez até de cabeça baixa. Porque pensaram, será? Ou esse cara aí vai mandar matar a gente? Hein? Meditou? Ele fala, chegai-vos a mim, peço-vos. Ele não deu uma ordem, ele pediu. Ele pediu, gente. Olha que coisa. E eles se chegaram. Eles aceitaram. Então, ele prosseguiu. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Meu irmão, o impacto dos irmãos de José foi tão grande que eles ficaram lá paralisados. José teve que chamá-los para junto dele. Agora, você imagina que
pacto os irmãos de José tiveram? Dá para entender isso, meu irmão? Dá para você, pelo menos, vislumbrar e sentir isso? Lembrando que, na verdade, inclusive, eles planejaram matar José. O plano deles, primeiro, era o quê? Matar José. Então, você imagina o tanto de emoção no coração deles, olhando para aquele homem, e ele dizendo, eu sou José. Eles pensam, mas, pô, a gente planejou matar esse cara. Ele vai se vingar. Ele vai querer destruir a gente. Amém? Ó, eles, em conselho, condenaram José à morte, sabia? Seus irmãos planejaram, mas não mataram José. Venderam aos gentios. Da mesma forma que fizeram com Yeshua. Igualzinho. Olha lá Mateus 27, de 1 a 2. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Yeshua para o matarem. E, manietando, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Ó, os irmãos não mataram. José venderam. Os irmãos de Yeshua não o mataram, deram aos gentios. Sabe por que isso, meu irmão? Na lei de Deus diz o seguinte, se eu pequei, eu que tenho que levar o cordeiro para ser sacrificado. Não é porque eu tenho que botar a minha mão sobre a cabeça do cordeiro, transferir o meu pecado para ele e ele ser morto no meu lugar. Não podia eu chegar para o meu amigo e falar assim, não, não vou lá não, leva o meu cordeiro e faz por mim. Não tinha valor. Eu tinha que ir e colocar minha mão sobre a cabeça do cordeiro. Quando José é vendido para os gentios, significa que Yeshua teria participação na morte dele, tanto judeus quanto gentios. Sabe por quê? Para que o sacrifício fosse válido para toda a humanidade. Deu para entender? Amém. Então, quando alguém diz assim, o judeu matou Yeshua, está dizendo, eu não tenho salvação, só o judeu tem salvação. Isso é ignorância espiritual. Você está se condenando com a sua própria boca. Você tem que dizer assim, Yeshua morreu por causa do meu pecado. Por causa do pecado de Israel. Por causa do pecado de cada judeu em Israel. Por causa do pecado de cada homem, de cada mulher, em toda a humanidade. Ele morreu por causa da nossa transgressão. Então, quando se prega dizendo que o judeu matou Yeshua, não conhece Torá, não conhece lei de Deus. Fala besteira e está dizendo, eu sou condenado, porque foi o judeu que matou Yeshua. Se você falar isso, você está dizendo que só o judeu tem salvação. Amém? Glória a Deus. Aprendeu? Então, após Yeshua ser preso, ele foi levado perante o Sinédrio. Sinédrio só tinha o quê? Judeus aí, ó, os irmãos de Yeshua. Onde foi julgado pelos líderes religiosos judaicos. Esses líderes judeus, irmãos de Yeshua, não tendo poder de executar a pena de morte, exatamente como os irmãos de José, entregaram Yeshua aos governantes romanos gentios, especificamente a Pôncio Pilato, o governador romano da Judéia. E José continua a falar com seus irmãos em Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Meu irmão, José tem a lei de Deus em seu coração. E ele já fez uma coisa, pela fala dele, já perdoou seus irmãos. Ele já perdoou. E agora ele está, inclusive, consolando os irmãos, como o Yud Revavirê nos manda fazer. 2 Coríntios 2 a 7. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-los. Não é só perdoar, é perdoar e consolar.
para que ele não seja devorado por excessiva. Porque imagina, você chega, aquele que está ali governando foi quem você tentou matar e vendeu. Imagina a tua tristeza e medo. Então, José, como tem a lei de Deus no coração, ele já perdoa e não pesa os irmãos. O que eu quero dizer com isso? Você já viu aquele que fala assim: poxa, irmão, você me perdoa? Perdoou, mas o que você fez foi terrível. Você é isso, você é aquilo. Quem já viu isso? Eu já vi. Você não está consolando. A pessoa pediu perdão e você fez o quê? Trouxe peso sobre ela para que ela tenha uma tristeza excessiva. Você está errado. Se a pessoa pediu perdão, você perdoa e consola. Você imagina a posição de José. Os irmãos foram traidores. Os irmãos foram tão ruins que venderam ele, mataram um cabrito, sujaram a roupa dele de sangue e entregaram para o pai dele e não tiveram a menor misericórdia. Tiveram? 13 anos caladinhos. Não sei se cada um ia na barraca. Ó, se tu falar, tu vai ver. Hein? Não, mas meu pai está chorando, está sofrendo. Se tu falar, a gente pega na saída. Será que teve ameaça entre eles? É claro, aquele que queria falar, mas ó, se tu falar, eu quebro teus dentes. Fica quieto. Cuidado, não fala para o Benjamin, não. Se você falar, ele vai entregar. Você imagina a tensão, gente. E de repente eles estão diante de José. Imagina a vergonha. Você vai ver na Bíblia que mesmo depois que Jacó morre, eles têm medo de José se vingar deles. Então a coisa não foi simples. As emoções foram muito grandes. A pressão foi muito grande. E José, perdoando e consolando, mostra também que é homem espiritual. Veja lá em Gálatas 6:1. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, e eles foram, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, não com agressividade. Fica nervoso e agride, é porque não é espiritual, não está andando no espírito, está andando na carne. Olha aí, ó, é o que está escrito. E olha por ti mesmo, para que também tu não seja tentado e faça a mesma coisa. Então, se nós somos espirituais, o irmão vem pedir perdão a nós, nós perdoamos, consolamos, não é? Verdade? Mas com espírito de mansidão. Isso é espiritual. E José revela a seus irmãos que sabe exatamente o que está acontecendo no Egito, em Canaã. Para eles, ele foi um profeta. Olha o que ele diz, Gênesis 45:6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Agora tu imagina eles ouvindo José falar isso. Uma coisa interessante é que José talvez seja o primeiro homem na terra a entender que os planos de Deus não são os nossos. Eu não conheço na Bíblia antes alguém que tenha experimentado isso. Foi José. Eu acredito que foi ele o primeiro. E isso é de extrema importância nós entendermos, pois isso nos leva à verdade de que Deus, com sua infinita sabedoria, tem planos e propósitos que vão além da compreensão humana. E às vezes nós, com a nossa cabecinha, queremos entender tudo. Mas Deus é soberano. E a mente de Deus não é a mente dos homens. E Deus, quando Ele planeja algo, a gente não tem como alcançar. Existem umas coisas que são estranhas. Você quer ver? O homem carnal não consegue entender que um homem que morreu no madeiro pode me salvar. Isso é loucura, sabia disso? Isso é loucura. O cara morre e eu sou salvo?
Se a pessoa não for espiritual, não vai entender isso. Porque isso é uma loucura, isso é um plano de Deus. E quem poderia imaginar um negócio desse? Quem poderia imaginar uma salvação dessa? Ninguém. Que homem que planejaria um negócio? Eu vou morrer, aí eu vou salvar todo mundo. Que homem poderia pensar nisso? Nenhum homem. É uma coisa interessante isso. Eu acho que José foi o primeiro a entender essas coisas, pois isso nos leva à verdade de que Deus, com sua infinita sabedoria, tem planos e propósitos que vão além da compreensão humana. E Yud Revavirê também nos ensina essa verdade por meio de Isaías. Esse texto eu gosto muito, Isaías 55, de 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Às vezes a gente está dentro de igreja querendo que Deus faça a minha própria vontade, e às vezes a minha vontade é ruim. E eu não sei, e eu não presto atenção naquilo, e eu cismo que eu quero a minha vontade. E às vezes Deus tem um plano na sua vida espetacular. Mas você não sabe esperar, não tem paciência. E você já notou que a sociedade está muito voltada para o aqui e agora. Isso é maligno, porque isso lhe coloca numa posição de desespero constante. Você sempre precisa de algo. Mas Deus não é assim. Deus faz os planos e Ele executa os planos. Os planos dele é que vão permanecer. O seu não, o meu não, mas o de Deus sim. E se nós soubermos esperar, o plano dele cobre até aquilo que tu pediu e muito mais. Olha, Salomão, Senhor, me dá sabedoria para estar diante desse teu grande povo. Ah, Salomão, te dou sim, Deus se agradou, te dou sabedoria como nenhum homem teve. E ainda lhe dou aquilo que tu não pediu. Aí, ó. Riqueza, paz nas suas fronteiras. A vontade de Deus é soberana. E a vontade de Deus inclui até aquilo que tu está pedindo. Mas tu dá mais importância àquilo que tu está pedindo do que o projeto de Deus na sua vida. Aí, meu irmão, você vê um monte de crente se esborrachando. Ah, mas não foi Deus que disse? Foi. Mas você esperou? Ou você tomou sua própria decisão? E você já viu uma coisa, quando nós tomamos uma decisão que queremos alguma coisa, a gente fica cego, não fica? Se Deus falar não, você briga com Deus, fica de mal de Deus, Deus não faz para mim, fez por fulano, não faz para mim. Nós não ficamos assim, rebeldes. E Deus não se agrada de rebeldes. Deus não se agrada. Tem que ter cuidado. Deus, meu irmão, e diz assim o texto na Isaías, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, meu irmão, tem coisa que Deus está fazendo que se Ele falar hoje para a gente não entende. A gente não entende. Eu acho que ninguém entenderia ele dizer assim, olha, meu filho vai morrer e ele vai salvar vocês. Como é que ele vai morrer e vai salvar? Ninguém volta da morte. Mas ninguém sabia que ele ia ressuscitar aquele homem. Você está entendendo, gente? Amém? Presta atenção, Deus tem uma perspectiva muito mais ampla e profunda do que a nossa. Ele vê o quadro completo e entende o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos ver ou entender. Por isso, o que José vai falar a seus irmãos deve ter sido, a princípio, difícil deles entenderem. Veja Gênesis 45, 7. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Meu irmão, você já prestou atenção nesse texto que José falou? Hein? Você já prestou atenção nesse pequeno texto aí de uma linha? Isso é extremamente importante entender. Então, Yud Revavirê está revelando por José aos seus irmãos que eles estavam em grande perigo de extermínio.
E eles nem sabiam. É isso que José está falando. E que ele foi adiante para preservar a vida deles. E para proporcionar a eles um grande livramento. Grande livramento de quê? Eles sabiam? Mas eles estavam correndo risco de extermínio. Deus está sabendo, mas eles não. Às vezes, a Bíblia diz para nós reconhecermos a Deus em todos os nossos caminhos. Sabe por quê? Porque às vezes você está querendo sair, você está querendo fazer algo, e algo parece que te impede, você fica irritado, chateado, mas você tem que glorificar a Deus, porque às vezes tinha uma armadilha, um laço para destruir tua vida e Ele te guardou. É isso que ele está dizendo aqui. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendentes. Meu irmão, eu só não tenho descendente por duas razões. Se eu não casar e se eu morrer. Então Deus está dizendo o quê? Que eles estavam correndo risco de serem destruídos. E isso parece o que para vocês? Diz para mim. Nós já lemos que Israel chegará a um ponto que as nações quase vão destruí-los. Mas Yeshua já foi adiante para preservar a vida e a descendência de Israel na face dessa terra. Deus é tremendo e nós somos cabeçudos. Nós precisamos entender essas coisas. Precisamos. Quantas vezes você foi rebelde? Quantas vezes? Eu quero sim. Senhor, se eu der eu dei o dízimo, me dá isso. Já ouvi até isso. O Senhor tem que me dar sim. Que isso, gente? Tem que dar o quê? Deus não tem que dar nada para nós. Nós é que temos que nos humilhar debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Então, José entendeu isso, gente. Olha que coisa. E ele revela para os irmãos que eles estavam em grande perigo de nem terem descendência, pois eles corriam o risco de serem exterminados, mas eles não sabiam disso. E às vezes eu não sei do que pode estar armado contra a minha vida, você não sabe. Por isso que antes de sair nós falamos o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, guarda da ordem aos seus anjos. Eu digo, se Deus permitir, eu vou. Porque aí eu estou debaixo do quê? Da potente e poderosa mão de Deus. Mas a igreja do Ocidente esqueceu tudo isso. Ela pensa que isso acabou, que isso era só para Israel. Mas a Bíblia está dizendo assim, em Deus não há sombra de variação alguma. Deus não muda. Quem muda é o homem. Deus não muda. Então você tem que aprender a reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Às vezes você está odiando o seu trabalho. É horrível. Mas Deus está te mantendo ali, como manteve José na cadeia. José gostava da cadeia, mas ele ficou rebelde lá. Deus não me ama, chutou pedra, estou cansado, não aguento mais disso. Não, ele ficou, Deus abençoou, porque Deus estava preparando a ele para dar um emprego público, sem fazer concurso. Bom demais, meu irmão. Além de ser um cargo público, sem fazer concurso, sem rachadinha, um salário altíssimo, ficou rico, dono de tudo, porque nunca você viu José blasfemar, viu? Reclamar, viu? E José saiu de casa com 17 anos de idade. Vendido, traído pelos irmãos. Era para ele ser o cara mais problemático da vida. E depois que parecia que estava tudo bem, que ele estava tomando um leitinho de cabra, gelado, etc., aparece aquela mulher e rebenta com a vida dele. Ele vai para a cadeia e pensa, o que acontece comigo? Pois é,
E ele não reclama de nada disso. E às vezes você está reclamando porque tem que pegar ônibus, porque é isso, porque é aquilo, porque o trânsito está assim, porque eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro. Meu irmão, glorifica a Deus na sua vida, reconhece Ele em seus caminhos, que Ele há de colocar você aonde Ele quer que você esteja. E a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Será que nós vamos aprender a viver assim? Meu Deus. Como que pode? Eles nem sabiam que eles iam ser exterminados. E Deus os livrou com grande livramento, usando, sabe quem? José. O que vai acontecer com Israel? Deus vai livrar Israel do extermínio das nações. Nem sei se o Brasil vai estar envolvido nisso. Peço a Deus que não. Mas é bem possível que sim. Mas Yeshua já foi adiante para preservar a vida de Israel e para guardar a sua descendência na terra. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos. E é exatamente por essa razão que Yud-Heh-Vav estabeleceu este caminho para José, para que a vida dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó fossem preservada. Então José revela a seu irmão em Gênesis 45:8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Isso é muita loucura. Isso é loucura. Porque quem vendeu foram eles. Mas olha o que José está dizendo. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Eita. E por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Meu Deus, 3 cargos. 3 matrículas no estado. 3 salários diferentes. E altos. E altos. Você percebeu? Deus que tem me posto por pai de Faraó, por senhor da sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. O cara era o cara. Meu Deus, se você fosse amigo de José, tu estava feito. Estava feito. Todo mundo queria ser amigo de José. Queriam vender José, mas agora quero estar ligadão com José. Pô, 3 cargos poderosos. Então, quando eles venderam José, foi vontade, permissão e plano de Deus. A morte de Yeshua não morreu porque nós quisemos matar, vamos fazer uma maldade com ele. Não foi não, meu irmão. Yeshua falou assim, ó, o Pai me ama porque eu dou a minha vida porque quero e torno a tomá-la. Ele morreu pela vontade de Deus. A palavra de Deus diz que aprouve a Deus enfermá-lo para a salvação de todo aquele que nele crê. É obra de Deus. É esquisito, mas nossa mente não alcança essas maravilhas. São diferentes. Eu ia falar igual Pedro, Senhor, para que tu vai morrer? Vamos para a praia, vamos tomar água de coco, não é? Ele não falou isso para Yeshua? Não falou água de coco, mas uma coisa parecida, não te deixa acontecer isso. O que Yeshua falou? Arreda o pé de mim, Satanás, que tenho eu contigo. Ó, era obra de Deus. Gente, vai entender esse negócio. Mas os pensamentos de Deus não são os nossos, gente. Não se engane. Não fica aí projetando coisa e falando, poxa, é Deus. Não faz isso não, meu irmão. Você vai se frustrar. Pede a Deus. Pede. Tenha sabedoria ao pedir. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, presta atenção. Olha os cargos de José. Você gravou, né? Presta atenção. Se Deus é quem colocou José por pai, pai tem autoridade sobre?
Então José, espiritualmente, era o rei do Egito. Tipifica o quê? Yeshua, que reinará sobre todas as nações com vara de ferro. Ó. Porque pai está acima de filho. E foi Deus que colocou. Mas, gente, o egípcio não via assim, problema deles. Na verdade, era assim que estava acontecendo. Não é como o homem vê, é como Deus vê, é como Deus faz. Quem era pai de Faraó? O que Deus está dizendo? Eu coloquei José com autoridade sobre o rei da maior nação do mundo. Deus é tremendo, né, meu irmão? Então, quando eles venderam José, foi a vontade, permissão e plano de Deus para que eles tivessem livramento no futuro para conservar suas vidas e suas descendências na terra. Então, Deus é quem colocou José com autoridade sobre Faraó, pois pai tem autoridade sobre filho. E tanto foi Deus que até Faraó foi levado a fazer uma coisa inusitada. Da honra a José, um hebreu que nem egípcio era. Eles não faziam isso. Escravo ainda e prisioneiro. Só tinha coisa negativa para José. Mas Deus o colocou como pai de Faraó. Gente, isso é muito importante. Pai tem autoridade. Pai de Faraó. Tu já prestou atenção? Pai de Faraó. Muita coisa, muito. José nunca reclamou. Mas José não sabia que isso ia acontecer na vida dele. Porque uma coisa é eu saber. Deus não ficou falando com José. Deus foi preparando José. Deus fica quieto, meu irmão. Não adianta chutar pedra, bater cabeça, fazer, Deus não fala. Vou procurar profeta. Se o profeta falar, não é Deus. Porque quando Deus não quer falar, meu, profeta nenhum olha para você, não. Se o profeta é fiel mesmo de Deus, vai olhar para você assim, vai olhando para você e desvia e fala com ela. Aí você, pô Deus, por que você não fala comigo? Porque não quer falar. Ele vai falar quando quer. José ainda pediu até socorro lá para o copeiro. Pô, lembra de mim lá, cara. Copeiro, lembrou? Eu acho que José telefonou para os profetas da época, ninguém vai, José, estou ocupado. Estou ocupado. Gente, quando Deus não quer, não adianta. E às vezes Deus não fala porque Ele quer te preparar. Entende? Ele quer que você creia nele sem ver. José é um exemplo que nós temos que aprender. Crer sem ver, não importa o que está acontecendo ao nosso redor. Não importa, o que importa é o que Deus está fazendo. Então, quando eles venderam José, eu já li. Então Deus é quem colocou José, já li também. E tanto foi Deus que até Faraó foi levado a fazer uma coisa que é inusitada, dar honra a José, que nem egípcio era um hebreu. Gênesis 41, 43 a 44. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete. Gente, Faraó ia fazer isso com um hebreu? Tirar o anel sinete, que na época representa autoridade sobre tudo? Governo, e pô-lo na mão de José. Vestiu de traje de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Podia ter vendido, ia ganhar uma grana. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: ajoelhe, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Yeshua é o Senhor. Aí, ó. Faraó ficou gritando: ajoelha, ajoelha, ajoelha. Todo mundo tinha que ajoelhar. E olha quem estava ordenando para ajoelhar: o Faraó. Muito louco. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó
a José: eu sou Faraó, mas sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Você viu o que ele disse? Eu sou Faraó, mas ninguém, inclui ele, levantará o pé ou uma mão no Egito sem a tua ordem. E, e. Só Deus. Porque os planos de Deus são mais altos que o nosso. Nosso planinho é comprar um carro zero, uma casa nova, uma casa na praia. Esse é nosso plano. Mas o plano de Deus está além disso, meu irmão. O plano de Deus é para te constituir rei e sacerdote, e você nem entendeu ainda isso. Quem sabe o que é rei, ser rei aí? Ninguém, né? Tem ninguém de sangue azul aí. Tudo de sangue vermelho. Pois é, mas Deus está nos preparando como preparou a José para reinarmos. Deus está te preparando para reinar. Mas, Rafael, a vida está difícil. Eu sei, meu irmão. Você pode estar lá na masmorra, mas fica glorificando a Deus, porque Ele tem poder de te tirar a hora que Ele quiser. A hora que Ele vê que você já está preparado para sair da masmorra, você vai sair. Vai sair e ninguém pode te prender. Você vai achar até esquisitão. Posso sair? Pode. Tem certeza? Tem. Ninguém vai me prender? Não. Nem o diabo pode encostar a mão em você. Ninguém pode. Alguém pode impedir José de ser rei? Ninguém. Ninguém pode nos impedir de ser rei se nós permanecermos segundo a vontade de Deus, dando glória. Ajoelhai-vos, já lemos. Entende uma coisa, é Deus que dá ou tira autoridade. Gente, tá uma confusão dentro da igreja com esse negócio de política. E o contrário da igreja ganhou. É porque Deus quis. Ah, não entendo isso. Problema seu. É Deus. Porque Deus dá autoridade a quem quer. Ah, mas eu não entendo isso. Problema seu, digo de novo. As coisas de Deus são mais altas que as nossas. Não significa que Deus vai fazer você entender tudo que Ele está fazendo. Existe uma profecia em Daniel, que Daniel viu a estátua, lembra? Você já viu do que é formado o último império do mundo, que são os pés? De ferro com barro. O que era chamado de ferro no mundo? Comunismo. Cortina de esquerda. Eles vão tentar juntar a esquerda com a direita, que é mole, né? Que é num só governo mundial. Então, tudo isso que está acontecendo tem que acontecer. E você não está entendendo como igreja. Em vez de orar e falar, Senhor, glorificado seja Tu, porque tudo que Tu fazes é perfeito. Aí tu quer fazer coisa errada aí. Fazer passeata, que Deus fala para não fazer nada disso, mas vai, não é? Não faça isso. E desta mesma forma, só tocaram em Yeshua quando Deus permitiu. Por isso que ninguém tocou em Yeshua enquanto não foi permitido por Deus. Não pensa você que as pessoas tocavam em Yeshua a hora que queria. Não, senhor. Veja lá em João 7,30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Hora de quem? De Deus. Eu falo, ó, meio-dia pode. Antes de meio-dia não pode. Mas por quê? Porque eu quero assim. Ninguém tocava nele. E mais, e só tocou em Yeshua a quem Deus deu autoridade para isso. E Yeshua fala sobre isso. Quer ver? João 19, de 10 a 11. Disse-lhe então Pilatos, não me respondes? Pilatos cheio de autoridade. Não sabe que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Tirando onda. Yeshua deve ter olhado para ele, coitado. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima do alto não te fora dado. Então, se Pilatos tocou em Yeshua, é porque Deus deu autoridade a ele para fazê-lo. Yeshua está falando. Ó.
Ó, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima, do alto, né, do Pai, não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Judas. Judas suicidou, foi condenado. Pilatos está lembrando Yeshua do poder e autoridade que ele, Pilatos, como rei, possuía, demonstrando sua frustração pela falta de resposta de Yeshua. Yeshua ficava calado, porque a Bíblia diz o quê? Que ele foi para o matadouro como ovelha. Falou, não, ovelha não fala nada, fala. Pois é, ele foi como ovelha. Então Pilatos ficou incomodado com aquilo. Pilatos ficou frustrado, porque qualquer homem ia falar, não, tem misericórdia de mim, Pilatos. Eu, sei lá, sou empregado na sua casa, eu faço isso, eu faço aquilo. Me solta, me dá uma oportunidade. Jesus não falou nada disso. E ele ficou frustrado. Porque que homem é esse que não fala nada e que está indo quieto para a morte? Eu tenho autoridade, me responde agora. Se deu mal, né? Yeshua responde dizendo que qualquer autoridade que Pilatos possui, só possui porque Yud Revavirei, o Deus Todo-Poderoso, o permitiu. Isso significa que, no grande esquema e plano divino, Pilatos só tem poder e autoridade porque o próprio Deus permitiu dentro do plano que ele tinha. Deu para entender? Difícil, mas é fácil. Da mesma forma que ocorreu com José e seus irmãos. Eles só venderam José porque Deus permitiu. Dentro do plano dele. Interessante. Da mesma forma que ocorreu com José e seus irmãos. Tudo, presta atenção, mas exatamente tudo está sob o controle de Yud Revavirei. Ainda que nós homens não entendamos. Ainda que você fala, Rafael, esse negócio está confuso para mim. Mas Deus tem autoridade sobre tudo. E você quer ver como isso é verdade? Olha só, presta atenção no que eu vou dizer. Você só chegou em Yeshua porque o Pai lhe permitiu. Ah, como assim? É. Quer ver? João 6,44. Ninguém, Yeshua fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Caramba, você foi escolhido por Deus, pelo Pai, o seu nome foi falado no céu, e o Pai falou, esse eu entrego a você, meu filho. Você foi levado pelo Criador até o Filho. Olha que coisa. E você nem sabia desse processo que Deus estava lá planejando lá. Eu vou pegar a Maria, vou pegá-la de jeito, vou laçar ela, porque ela está rebelde, com laços de amor, não é, minha irmã? E vou levá-la à força até meu filho. E vou dizer, quebra a patinha dessa aí, ela é meio... Quebra as duas, pelo menos. Quatro. Ela está falando aqui, as quatro. Quebra as quatro patinhas. Patinha dela, cuida dela. Limpa, tira os carrapichos, corta. Deixa ela direitinho e alimenta ela, filho. Senão, tu nunca chegaria a ele. Senão, nenhum de nós chegaríamos a Yeshua. Foi o Pai que está no céu que falou do seu nome no céu, meu irmão. E te escolheu e lhe chamou. Falou, vem. Você estava lá perdidinha, bebendo água suja, não sabia para onde ia, perdido nesse mundo, mas ele falou, vem. Você ouviu? Rafael, não ouvi voz nenhuma, meu irmão. Se você chegou a ele, é porque o Pai te chamou. Porque só vai ao filho se o Pai chama. Você pode falar, não. Mas acredito que ninguém aqui disse não, né? Porque está aqui, né? Porque não disse não. Acredito eu. Foi o Pai que está no céu, que falou do seu nome no céu, e te escolheu, e lhe chamou, e lhe permitiu chegar até Yeshua. Por isso Yeshua disse na parábola em Mateus 22,14, pois muitos são chamados, mas
poucos os escolhidos. Deus está chamando gente. Está dizendo para eles, olha, o caminho é meu filho. Aí tem uns que dizem assim, como um homem pode ser filho de Deus? Rejeitou. Ah, será que é verdade mesmo? Rejeitou. Mas aqueles que aceitam, recebem com alegria e querem conhecer Yeshua. E aí descobrem que ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa interessante. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Gente, é loucura. O Pai te pega e não se revela a você. Revela quem? O Filho. Para que o Filho revele ele a você. Você ia pensar nesse negócio? Ia? Não. Você fala, não é? Mas o Pai não falou. O Pai foi, te conduziu até o Filho, e o Filho é que te revela o Pai. Isso é tremendo, meu irmão. Tudo está sobre o controle e autoridade de Elohim, de Abraão, Isaque e Jacó. O verdadeiro Deus, que agora é nosso Pai celestial. Shabbat Shalom.